Boa noite, povo de Deus! Eu era órfão, hoje sou filho. Sejam bem-vindos! Boa noite! Seja bem-vindo, pessoal! Vamos louvando ao Senhor Jesus aí? Levanta sua mão pro céu e dá um glória a Deus aí hoje. Olha lá, ó. No louvor aí, ó. Eu era órfão, hoje sou filho. Quem é filho aí, levanta sua mãozinha. Chegamos mais uma aula. Enquanto o pessoal entra aqui, nós vamos estar louvando a Jesus. Já vai convidando mais pessoas para entrar com a gente aí. Convida todo mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Hoje uma aula especial, hein? Quem era órfão aí hoje é filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Olha aí o DJ de Jesus. Isso aí, pessoal. Vamos voltar ao normal aqui. Vamos voltar ao normal. Glória a Deus pela vida de vocês. E aí, Zelitão? E aí, povo de Deus? Ó, vamos lá. Antes da gente iniciar nossa aula, quero desafiar você a convidar pelo menos mais 3 pessoas. Clica nesse aviãozinho aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui. Convida aí mais 3 pessoas. Hoje tá imperdível, hein? Ó, tô mandando meus convites. Tá aqui. Tá convidado, ó. Convidado. Pronto. E aí, negritude? Aí, ó, no som de Jesus. Eu era órfão, hoje sou filho. Glória a Deus. Flashback do louvor, isso aí, meu irmão. Eu era órfão, hoje sou filho. Pessoal, é o seguinte, ó. Vou baixar o som aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, para você que está chegando pela primeira vez, toda segunda-feira nós temos dedicado esse tempo para nós darmos uma aula especial, né? A gente tem trabalhado em 3 pilares, tá bom? O primeiro pilar, identidade. Segundo pilar, propósito. E terceiro pilar, família. Então, identidade, quem eu sou, propósito, para que eu existo, e família, a base de tudo na nossa vida. Então, toda segunda, 9h59, e a gente tem também um grupo VIP aí no nosso WhatsApp. E no Telegram eu tenho um grupo chamado Pastores de Coração, que eu também publico lá as novidades, né? Alguns pequenos estudos, reflexões. E tudo aquilo que a gente tem compartilhado, já coloquei lá no grupo, por exemplo, o PDF da aula de hoje, com a apresentação de PowerPoint, para você poder acompanhar também, né? Ser abençoado. Né? Hoje está uma aula muito especial. Né? Quem preparou essa aula foi a Márcia, preparou com muito carinho para você. Hoje nós vamos falar sobre educação de filhos, tá bom? Mas eu queria que você prestasse atenção num detalhe. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, meus filhos são grandes já. Né? E sempre é uma oportunidade de aprender, né? de praticar alguns princípios e até de ajudar os seus futuros filhos com a questão da educação dos seus netos. Orientação, conselho, né? Coisas que de repente você pode melhorar lá na frente. E outro detalhe também é o seguinte, aquele que ainda não tem filho, solteiro. Quem é solteiro aí, levanta a mão, dá um glória a Deus, fala, Senhor Jesus, me ajuda. Ou então, né, casado e não tem filhos ainda. Acabei de conversar com uma pessoa aqui, pessoa advogada, né? Ela formada em Direito, e eu disse para ela, não tem filhos ainda. Ela falou assim, mas eu não tenho filhos. Eu disse, você, para se tornar uma advogada, você se torna uma advogada antes ou depois da faculdade? Né? Por quê? Porque é assim também na nossa vida como pai e como filho. A gente aprende a ser pai, e é importante você aprender a ser pai, ser mamãe, antes de ter filhos. Exatamente.
de preferência com muita antecedência para que você possa botar esses princípios na sua cachola e colocar em prática. Tá bom, pessoal? Então vai lá, você que chegou agora, seja bem-vindo. Né? Nós estamos aqui no louvor de Jesus. Eu era órfão, hoje sou filho. Cadê o povo que era órfão, hoje sou filho? Vamos soltar mais uma vez, ó. E agora eu vou convidar a Márcia, vamos dar uma surpresa para ela. Ela vai entrar nesse som aqui, ó, com a gente. Estou convidando aqui. Vai dando um glória aí que ela tá chegando. Aí já aceitou. Oi, meu amor. Oi. Baixei o som aqui, ó, para te escutar. Tudo bem, meu amor? Oi, gente, tudo bem? Que alegria estar aqui de novo. Obrigada pelo convite, amor. Mas você tá sempre convidada para estar com a gente. Eu sei. Que Como benção. você tá, meu amor? Tudo bem? Tudo jóia. Já botei as crianças. O povo abençoado aí, ó. Já botei as crianças para dormir. Tô aqui disponível para poder, de alguma forma, contribuir e conversar com a galera aí. Depois vai ter que me colocar para dormir também. Daqui a pouco, ó, me colocar para nanar. Essa é outra live, esse é outro assunto. Aí, ó, estamos com 47 pessoas, amor, aqui com a gente, ao vivo, né? Muita gente abençoada. Eu sei que o pessoal já mandou, compartilhou com a gente bastante coisa legal, né? Nos grupos do WhatsApp também, perguntas interessantes. Eu já publiquei esse PDF da aula, amor, lá no grupo do WhatsApp da turma, poder ter acesso. Falando. Tá ali, tá publicado, então todo mundo tem acesso. E agora eu estou desafiando eles também a clicar no aviãozinho aí e chamar mais 2, 3 pessoas para participar. Eu já quero chamei. lembrar você, essa live aqui, ó, ela vai ficar salva, né? Até eu baixar ela. Eu já vou terminar aqui, eu baixo ela, eu jogo num canal do YouTube que a gente tem privado, só para a galera que está lá no nosso grupo do WhatsApp VIP. Então, se você quer ter acesso a essa aula depois, para mandar para alguém, você precisa estar inserido no nosso grupo de WhatsApp VIP, tá bom? Se você não está ainda, me manda uma mensagem depois aqui no privado, no Instagram mesmo, e eu te mando o link para você entrar. Beleza, galera? Então tá bom. Estamos numa expectativa, amor. Eu sei que você vai dar uma aula muito especial hoje e eu quero te dar espaço para isso. Só vou falar com a turma que está aqui. A gente está abrindo as inscrições, já está aberto. Você vai encontrar no meu Instagram, no Instagram aí que a Márcia está usando, que é da igreja. Você vai encontrar a divulgação do encontro online que a gente vai fazer. Nós vamos trabalhar sobre ansiedade, nós vamos bater forte nisso, né? Ajudando pessoas. Serão 3 noites, sexta-noite, sábado à noite e o culto de domingo à noite, especialmente preservado para esse encontro. Né? Nós vamos fazer uma produção muito especial, nós estamos em oração, tem uma equipe de mais de 60 pessoas que estão orando, são os nossos laranjinhos, intercedendo por esse encontro. Eu sei que você que está aqui já participou de alguns desafios comigo. Você sabe que é sempre uma benção. Mas eu vou te garantir que esse vai ser muito melhor. É um encontro online. E não só participar, além de ser gratuito, né? Eu não tenho depois nenhum outro curso para te oferecer na sequência, um livro. Vai ser somente esse encontro mesmo. Eu queria que você aproveitasse. Mas não só participando. Eu gostaria de contar com você como um colaborador. Porque através desse encontro, eu acredito que muitas pessoas vão conhecer a Cristo. Muitas pessoas vão se fortalecer em Cristo, vão retornar para Jesus também. Então entra lá no meu Instagram, até se você quiser divulgar, pega o postzinho, coloca no seu feed também, coloca no seu stories, pega lá o site que a gente tem em descrição, euvourecomeçar.com.br. Divulga na sua rede social, divulga no seu Facebook, Instagram, no WhatsApp. Pode escrever gente de qualquer lugar do Brasil, do mundo. Nós temos um alvo ingênuo, né, muito ingênuo, de 500 pessoas para se inscrever. Mas só nos meus desafios dá sempre mais de 500 pessoas. Eu acredito que a gente vai escrever muita gente nesse tempo. E assim, ó, lembre de pessoas que estão passando por ansiedade. Lembre de pessoas que estão desanimadas. Lembre de pessoas que estão angustiadas. Pessoas que se afastaram da igreja, se afastaram de Cristo. Lembre de pessoas que você conhece que ainda não conhecem a Jesus.
convide elas. E o desafio que eu dei aqui para os nossos líderes, amor, foi o seguinte: todo dia convidar 3 pessoas diferentes. Então, seu WhatsApp tem um monte de gente. Tá fácil, todo dia tá faz fácil. um convite para 3 pessoas diferentes, tá bom? Galera, seja bem-vindo. Nós vamos falar então sobre educação de filhos. Posso garantir para você que a Márcia tem propriedade, né, para falar sobre isso. Ela é uma ótima mãe, né, tem sido uma excelente mãe. Nossos filhos têm Elisa 8 e Samuel 6. Né, eu tenho aprendido bastante princípio de educação com ela também, para praticar na nossa família. E eu acredito que ela vai contribuir bastante com você, tá bom? Eu vou ficar bem quietinho aqui, fazendo pergunta para ela só quando for necessário. Antes de a gente começar dizendo assim, né, amor, que nós não somos especialistas em educação de filhos, muito longe disso, né? Eu acho que o nosso diploma vai estar pronto quando a gente tiver, talvez, netos, mas eu acredito que 10 anos pastoreando e, né, um tempo também se preparando para a maternidade, né, trabalhando na área de educação, de formação de crianças. Então, eu acho que a gente pode, de alguma forma, contribuir, né? Então, esse é o nosso objetivo, tá, gente? É contribuir, não é apontar o dedo, certeza. Dizer assim, faça do nosso jeito, que é 100% garantido, mas é dizer assim, olha, se atente para alguns detalhes, que com certeza vai fazer a diferença, né, para o progresso do seu filho e da dinâmica familiar, né? Mas antes de começar, eu queria falar de alguém que é muito propriedade nisso, né? É uma inspiração para mim, eu acredito que para muitos. E eu queria começar com uma frase do Augusto Cury, que ele diz assim, eu acho que resume bem, né, o que a gente vai conversar hoje à noite. Diz assim, ó: educar e amar, se entregar, se estressar, falar, chorar, se alegrar, se reinventar e começar de novo. Eu acho que a educação é educar é amar, é se entregar, é se estressar, é falar, é chorar, é se alegrar, é se reinventar e começar de novo. Eu acho que a gente vai começar falando isso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre... Eu acho que todo mundo aqui ou veio dessa educação ou teve avós, pais, pessoas que viveram a educação patriarcal, né? O que é educação patriarcal? É aquela educação que os nossos avós deram para os nossos pais. E daí, assim, não podia chegar perto do pai quando ele chegava do trabalho, porque o pai, né, meu Deus, é o santo imaculado que tinha que ficar no sofá assistindo o Jornal Nacional, né? Ou às vezes assim, essa geração pecou em bater, né? Tudo era bater, tudo era agredir, ninguém ouvia, ninguém queria saber por quê. Quem já apanhou de Havaiana, Raider aí? Eu lembro assim, tá aí, né, a minha mãe, meu pai, a minha sogra, e eu já ouvi muitas histórias deles contando assim, né, principalmente a minha mãe, meu sogro, contando histórias assim, que eram famílias grandes, que não importava quem tinha errado, todo mundo apanhava. Apanhava do mesmo jeito. Não, mas mãe, foi o João, não importa, todo mundo apanha. E aí, a gente talvez não viveu esse tipo de educação, muitos de nós, né? Mas aí a próxima geração errou no quê? Não, na minha casa vai ser diferente. Na minha casa vai ser diferente. Na casa dos meus pais não tinha comunicação, na casa dos meus pais ninguém queria saber o que eu pensava. E aí os filhos decidiram, vai ser diferente. Só que aí a gente caiu no outro extremo. E é esse extremo... de cipó, amor, ó, cipó. O que mais, galera? Vai colocando as armas brancas aí. O que você já apanhou de diferente? A gente tem um amigo na Bahia, eu e o Fernando, e ele contava pra gente que o pai dele tinha um quartinho na casa que tinha tortura pra bater nos filhos, tipo chicote. Tava na porta assim, tava assim, Altwisch. E aí, a gente cresceu, e aí talvez a gente já passou essa educação, ou talvez sim, alguns, né? Esse nosso amigo, ele é novo também, mas aí a gente decidiu cair no outro extremo, e a gente caiu no extremo da permissividade, né? Tipo assim, não, na minha casa vai ser diferente, não, com meus filhos vai ser diferente. Aí a gente tá ouvindo faz muito tempo, né? Eu lembro, eu tenho uma diferença de quase 15 anos da minha irmã, e ela tá aí também. E aí, assim, aí eu cresci num estilo, ela cresceu em outro. Eu lembro que ela chegava em casa, quando ela era pequenininha, e falava assim, mãe, você não pode me corrigir, porque senão o conselho tutelar vai vir aqui.
Mãe, Vara de você não... Vime, vara de Vime, olha aqui. Tô lendo aqui as armas, vai falando, pessoal. E aí, a gente aí partiu para um outro caminho, né, Fernando? E daí foi, né, não pode bater, não pode corrigir, não sei o quê. Aí tá. Não, agora a gente vai só conversar, a gente vai só fazer diferente. E aí, o que eu percebo é que os pais com medo... minha irmã tá rindo. Tá aí, ó. É com ela mesmo o negócio. Com medo de ser autoritário, eles negociaram a autoridade. Né? Com medo de errar, como alguns pais, avós, bisavós erraram, muitos estão se perdendo em colocar limites. Verdade. E aí eu acho que essa é uma grande bandeira que nós temos que levantar como cristão de que limite é necessário, né, na educação de filhos e em qualquer lugar. Esses dias a Elisa me perguntou assim, mãe, por que existem regras no mundo? Eu falei para ela, filha, são as margens para a gente poder ir alvo, porque se a gente não tiver regras, a gente, imagina, eu falei para ela, imagina se cada um fizesse o que desse na telha no mundo, o que ia virar? Meu Deus! Né? Então a gente ficou sem padrão equilibrado. Eu acho que esse é o grande desafio da nossa geração, é encontrar padrões equilibrados, né? E eu acho que o desafio, eu coloquei aqui, né? Depois você vai poder ver lá no PowerPoint, que é assim, educar é transmitir valores, né? Se eu desejo mudar alguma coisa no meu filho, né? Eu vi que você colocou no slide lá do post, que assim, como, né, gerar filhos extraordinários, de sucesso, de excelente. Eu acho que precisa pensar que se eu quero mudar um comportamento no meu filho, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu acho que assim... Mudar aquilo dentro de nós primeiro, de dentro para fora. Então assim, o que eu acho que a gente precisa entender hoje nessa aula é isso, assim, sabe? Eu não vim aqui dar macetes para você, eu não vim aqui colocar regrinhas, faz assim que funciona desse jeito, mas é entender assim, eu preciso ser o que eu quero que o meu filho seja. Tem uma historinha, amor, você sabe a historinha lá do Gandhi? Quer contar ela? Tem pai que já judia dos filhos logo cedo, dá uma camiseta do Corinthians para ele. Eu vi que tem um de São Paulo aqui, ó. Deus, espero que não seja corintiano esse aqui, ó. Tá aqui, ó, Rafael Jesus. Seja bem-vindo, Rafael. O Rafael é parceiro, eu sempre falo com ele. Tô brincando com ele aqui. Tem uma historinha do Gandhi, né? Que a mamãe chegou no Gandhi e falou assim pra ele, Gandhi, fala pro meu filho parar de tomar açúcar no chá, porque açúcar não faz bem e tal. E aí uma semana depois ela chegou no Gandhi. Pra quem não sabe, né, Gandhi foi um grande homem que mudou a sua época lá na Índia. Se você não conhece a história dele, pesquise um pouco. Tenho certeza que você vai ter grandes ensinamentos. Foi alguém que lutou pelo que acreditava. E aí Gandhi chegou para a mãe, né? Uma semana depois a mãe falou, e aí, você não vai falar com meu filho? Ele falou assim, semana passada eu não fui, porque eu ainda tomava chá com açúcar. Então assim, não adianta a gente querer que os nossos filhos sejam aquilo que a gente não é, né? Eu não posso cobrar do meu filho, não tome Coca-Cola, porque faz mal para seus ossos se eu me empanturro de Coca-Cola. O Fernando tá tomando suco de uva, tá, gente? Nada contra. Que parece? Mas assim, até aquela coisa, né? Eu quero que o meu filho seja um leitor, que o meu filho estude, que o meu filho vá bem. Mas eu tenho mostrado para ele hábitos eu tenho pegado pelo menos a Bíblia para ler, né? Eu lembro que quando nós estávamos lá em São Paulo, pastoreando lá como seminarista ainda, né? O Fernando em treinamento, nós pegávamos muitas crianças para levar ao culto, né? E aí aqueles pais diziam para nós assim, por favor, ensine meu filho a ser um bom cristão. Mas aí a pergunta que eu faço é assim, e esses pais, né? Então não adianta eu querer, e eu acho que essa é a vertente de hoje, assim, eu preciso ser o que eu quero que os meus filhos sejam, né? Quer falar alguma coisa, amor? Não, acho que isso aí você está no caminho certo, amor. Você vai dar uma boa aula, né? Então, ser aquilo que você deseja que seu filho se torne. Eu acho que isso não somente... Porque assim, a gente vai cometer falhas na educação. Todos os dias. E é humildade para a gente reconhecer e a gente poder realmente poder dar uns passos em direção. Eu vi aqui, ó, a galera brincando, né, com aquilo que eles apanharam.
né, de certa forma, teve muitos exageros também, teve muitas coisas importantes, né, limites que foram importantes, e eu sei que você já falou aí, né, houve uma geração agora que ela resolveu, então, por causa da punição e do rigor que ela foi levada, ela abriu as pernas e deixou o negócio rodar de qualquer jeito, né, e aí prejudicou mais ainda, né, não encontrou o meio campo ali, não achou lugar realmente para poder não trabalhar a autoridade, né? Confundiu autoritarismo com autoridade. Então, deixou a autoridade por conta do autoritarismo. Então, é tempo de retornar. Mas vai lá, amor, puxa a frente aí. Chave, né? E aí eu acho que a gente tem que ser intencional na nossa educação, né? Porque se a gente... O que é ser intencional? É você agir ensinando, é você viver ensinando, né? Como que a gente vive ensinando? Com o nosso exemplo, né? O Jaime falou aí, é ser o exemplo. Então, ser intencional é dizer o porquê nós fazemos o que nós fazemos. Explicar para a criança. Deve corrigir, né, amor? Deve corrigir, com certeza. Deve dar correção, deve dar limites, mas com... A Elisa e o Samuel já estão numa fase que, assim, nós começamos a corrigir eles, assim, no sentido de fazer cara feia quando eram bebê, assim, não pode. Com uma voz mais firme, quando eles eram bebê. Então, chegou num ponto... Aquela encarada, né? Aquela encarada. A Elisa, ela entendeu melhor o limite, né? E aí ela não precisou mais tanto da varinha. O Samuel, ele demorou um pouco mais para entender limites, então ele testou mais. Mas agora eles estão numa fase que, assim, é difícil ter que usar a varinha, porque eles já entenderam o limite. Eles sabem que se eu falar não, é não. Vou voltar atrás. Vai ter uma consequência, né? Então, a gente consegue trabalhar na comunicação algumas coisas. Mas tem momentos que tem que variar. Eu já vi pessoas que dizem que não sei quem, não vou contar, não sei, mas que diz que apanhou da mãe até de grande, quando era quase casado, né? Por quê? Eita. Porque assim, né? Talvez faltou alguma coisa ali. Precisava... Aqui, ó, a Ciele tá falando aqui, ó, do pai ela tinha medo e da mãe ela corria. Acabou na corrida. Viu? Eu conheci uma criança, vou falar quem é também, mas ela dizia assim, eu ouvi ela falando isso. Ela falou, um dia eu estava presente, e aí a mãe dela sempre naquela fala da ameaça, né? Então isso é uma coisa que a gente vai colocar aqui hoje. Não precisa ter um arsenal, né? Ter um alcorão de regras, mas assim, ter coisas claras que vão ser executadas, né? Não adianta só criar regra na hora. Só ameaçar, tem que ser um negócio que dá pra cumprir. Essa criança olhou pra mim, eu lembro que ela era pequenininha, ela olhou pra mim e falou assim, a mãe, não sei que a mãe estava ameaçando essa criança e ali ameaçou na nossa frente, ela falou assim, mas ela só fala, ela nunca bate. Então, quer dizer, a criança pegou no fraga. Tinha pegado a mãe ali da família. Então, aí não adianta, né? Você ter regra que não vai ser cumprida. Então, é melhor que tenham poucas, mas que sejam cumpridas, praticadas. Na hora do mas nervoso, aí... às vezes o pai ou a mãe fala alguma coisa que não vai cumprir, só para assustar. E aí depois o pai e a mãe passam, então, carão, porque o filho não vai acreditar mais naquilo que você fala. Quer ver um exemplo? Exemplo assim. Vai ficar sem jogar joguinho 1 mês. Mas aí você foi naquela lanchonete e precisa... Tá, agora tá em quarentena, mas, né, numa suposição de que você saiu de casa e você precisa entreter o filho porque tá ali. Aí você dá o celular. Aí ele olha e fala, bom, é só eu insistir. Então, e aí com o adolescente é a mesma coisa, né? Saiu, chegou tarde, infringiu o horário. A partir de agora você vai ficar 1 mês sem sair. No próximo sábado os amigos chamam e aí negocia. Então a palavra do pai vai perdendo autoridade, né? Mas voltando no ser intencional, eu acho que é importante. A gente até falou aqui, né, amor, sobre a linguagem do amor. Eu acho que é importante a gente conhecer o nosso filho, né? Para poder colocar limites, a gente também precisa conhecer o nosso filho. Parar para conhecer os gostos, aprender a ouvir, se interessar. Né? Ter perguntas intencionais, né? O que você sentiu, né? Por exemplo, nessa quarentena,
eu percebo que às vezes as crianças elas ficam estressadas, elas ficam agoniadas, elas querem ver os amigos, elas querem... E aí você conversar com a criança, o adolescente muito mais, né? Às vezes ele entra naquela bolha, ele não quer mais conversar. E aí a gente precisa estabelecer o elo de comunicação antes que isso aconteça, né? Para que quando ele se torne adolescente, ele sabe que ele pode contar com você. Né? E aí, às vezes, o pai, quando o filho é adolescente, pensa assim, agora não dá mais, agora ele entrou na bolha. Mas será que ele não quer realmente, né? Talvez o que falta da nossa parte como pais é disposição para estar junto, disposição para ouvir, disposição para realmente se importar com aquilo que os nossos filhos querem dizer, pensam, né? Conversar com eles. Porque às vezes o que eu vejo acontecendo, né? Na igreja a gente vê muito isso, que às vezes o adolescente ele procura alguém para ser referência, porque ele não tem esse apoio em casa. Então ele abre o coração, hoje principalmente na internet, ele abre o coração lá fora, ele abre o coração para outro, e às vezes ele não consegue estabelecer esse vínculo em casa, né? E é, na verdade, o trabalho dos pais tentar estabelecer esse vínculo, né? E aí uma coisa que eu coloquei aqui, né? Sobre estabelecer a comunicação saudável na vida cotidiana. O que é isso, né? Aplicar verdades bíblicas no cotidiano, né? Naquilo que a gente está fazendo no dia a dia. E ensinar esses princípios, né? Uma coisa que a gente sempre pensa, ensina, isso na igreja, isso, né, nos lugares que a gente vai, é que nós precisamos ser seres humanos pensantes, né? A gente não tem que se engolir tudo que vem, tudo que falam, né? Ah, agora é assim, agora é assado, agora estão falando mal do presidente, da manhã vão falar do governador e eu vou ficar, e eu sem buscar, sem saber, e isso em tudo. E às vezes a gente ensina nossos filhos a não pensar, porque a gente dá tudo pronto. Isso é ruim. Aqui em casa a gente acostumou desde cedo as crianças a terem liberdade para perguntar, né? E às vezes parece difícil a gente, como cristão, por exemplo, nossos filhos duvidar, né? Da fé, duvidar. Pai, mas por quê? Por que é importante ler a Bíblia? Por que Deus realmente, será que Deus existe? Por que a gente dá esse valor em dinheiro para a igreja como dízimo? E a gente às vezes acha assim, não questiona. E a gente poda os nossos filhos de desenvolver... Não explica, né? De desenvolver um raciocínio, de aprender a pensar por que as pessoas fazem do jeito que faz, e aí eles ficam refém daquilo só que é colocado. Eu sempre falo... sobre a questão do dinheiro, a Elisa me perguntou esses dias sobre o dízimo. Falou, pai, aquele dinheiro que a gente coloca lá naquela caixinha, ele vai mesmo lá pro céu? Aí eu expliquei para ela como que funciona. Hoje ela me perguntou assim, hoje eu estava na hora de dormir, fazendo eles dormirem, ela olhou e falou assim, pai, Deus não é injusto? Eu falei, filha, por que Deus é injusto? Já pensou, né? Você escutar um troço desse, já sabe o que. Aí não, o sangue de Jesus tem poder, você está duvidando. Não, tem que dialogar com a criança, ou com o adolescente, principalmente o adolescente vai ter dúvidas como essa e outras mais. Falou assim, Deus não é injusto, pai? Eu falei, por que, filha, você acha que Deus é injusto? Ele falou assim, ele falou que não ia destruir a terra e destruiu lá. Eu falei, quando você está falando de Noé? Eu estou falando. Daí eu vi que ela estava pressionando mesmo, ela estava me botando na parede. Eu falei, filha, quem que você acha que é mais injusto? Ou quem que você acha que é mais justo? Deus ou a humanidade? Deus, né, por ter destruído a terra e começado de novo e dado a oportunidade para o povo, ou o povo, né, que por causa dos pecados dele, o Filho de Deus morreu naquela cruz. Daí ela, ela conseguiu assimilar, caiu a ficha dela. De fato, né, não é o amor dela por Jesus que estava ali, né, sendo questionado, mas ela estava querendo, talvez até interagir comigo. O jeito dela interagir comigo, de conversar. Às vezes a gente, como cristão, a gente proíbe, né? Não, é isso e pronto, acabou. Mas a gente não explica o porquê. Nós fazemos o que fazemos, como fazemos. A gente às vezes tem dificuldade de permitir que os nossos comuniquem com a gente, né? Expresse os sentimentos. Às vezes a criança não sabe expressar como ela deveria, né? Às vezes até a gente não sabe.
Mulher, por exemplo, Verdade. não sabe expressar. Às vezes a mulher fica de bico esperando que o marido entenda que ela tá chateada, porque aquele dia ele falou daquele jeito, aquela coisa. Não, isso não existe. E da mesma forma que a gente às vezes tem dificuldade de se comunicar, a criança e o adolescente também tem. Então a gente precisa aprender, né, a ouvir, a tentar entender, a tentar ajudar ele a entender os próprios sentimentos, né? Eu acho que isso é importante. Agora eu tenho uma receita, eu quero passar uma receita. Eu vou anotar aqui que eu gosto de receita. Receita para você criar filho folgado. Essa aqui eu aprendi, né, com o psiquiatra Isamitiba. Tem muitos livros bons, é o autor do Quem Ama Educa. E ele passa essa receita, como é que você cria filho folgado. Eu vou passar para vocês. Receita para criar, se você quiser um filho folgado aí, anota aí. Anota aí para você fazer bem direitinho, ó. Ter medo de os seus filhos sofrerem o que vocês sofreram. Você ficar com medo. Né? Passei privação, passei por violência, tem aquela história, eu brinco aqui em casa, né? O melô do sertanejo triste, todo mundo tem uma história dramática, né? Da infância. E aí a gente cria os nossos filhos com medo deles passarem que a gente passou. Passou. Então, não. E a gente escuta isso, né, Fernanda? E em muito aconselhamento, meu filho não vai passar o que eu passei. Eu tinha só um tênis para ir na escola. O meu filho agora tem 25 par. Meu Deus, é uma centopeia ou é uma criança? Dá um pra mim. Né? Aí quando né, o adolescente, né? Gente, tem tênis de meio salário mínimo para mais. Tá amarrado, né? Tá repreendido isso aí. Não, eu tive um celular quando eu comecei a trabalhar, eu era jovem, adulto, um exemplo. Não, meu filho com 8 anos e um dia, 7 anos e um dia, 6 anos e um dia tem um celular, né? iPhone 7. É o 10, né, agora? Vixe, amor, tá no 20 já, 12, 20. Meu filho vai ter um iPhone 20. Né? E aí isso é receita para criar folgado, anota aí. Dar a eles tudo que nós não tivemos. Não, porque meu filho não pode passar aprovação, meu filho não pode passar necessidade. Mas aí a gente cai naquele... Lembra que eu falei do extremo? A gente cai no excesso, né, Fernando? E às vezes a gente entope. Eu cheguei uma época aqui em casa que eu percebi que os meus filhos estavam viciados em ganhar bobageira, brinquedo, Kinder Ovo, R$1,99, bobageira, sabe aquelas bobageiras que vende em gôndola de mercado? Se alguém quiser comprar bonequinho de Kinder Ovo, eu tô vendendo. Vou colocar no bazar aí. E aí eu percebi que assim, eu tava intoxicando eles com excesso de coisas. E aí chegava momentos que eles não valorizavam o que ganhava. Chegava a avó com Hot Wheels, chegava a avó com estojo. Eu lembro uma vez que a minha sogra chegou com estojo de Hot Wheels e o Samuel olhou aquilo e obrigado. Assim como... Meu Deus porque do céu. era mais um brinquedo. Então eu percebi assim, opa, tá demais, eu preciso. E às vezes a gente faz isso com o adolescente, né? Porque não, aquele amigo dele tem aquela jaqueta, tem aquele tênis, tem aquele relógio que marca passo, agora é aquele que marca água, aquele que marca os cabelos, aquele que marca não sei o quê, e a gente vai entupindo os nossos filhos de coisa, porque, meu Deus, imagina, né, se eles... Aí a gente vem com aquele melô do sertanejo, né? Eu tenho bastante melô, tô me libertando deles, mas quando eu era criança eu só tinha isso, eu só tive um carrinho de controle remoto, então meu filho tem 5, tem 10, tem 15. E aí a gente erra, né? E essa é a receita para criar filho folgado. Outra coisa, poupar eles da dor, da desilusão. Morreu o cachorro, em 5 segundos eu vou lá e compro outro igualzinho para ele não sofrer. Não deixa ele passar o luto, né? Brigou com o amigo, eu ligo para a mãe do amigo para resolver o problema. O amigo lá postou alguma coisa do meu filho adolescente na internet, o que eu faço? Eu faço outra postagem em cima. Não deixo meu filho lidar com a dor, lidar com a desilusão. Gente, eles vão se desiludir com amigo,
com dor. Eu não estou falando de sofrimento extremos. Eu não estou falando de colocar o seu filho em risco. Faz parte da vida, né? Faz parte Coisas da vida. que faz parte. Por exemplo, se você viveu uma infância de risco, é lógico que você não vai colocar o seu filho em uma situação de risco. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando de você, às vezes, cair naquele excesso, sabe, de proteção e não deixa teu filho ter frustração. Ontem o Samuel chegou meio tonto, assim, perto de mim. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu caí da árvore, bati a cabeça. Falei, sério? Como é que você tá? Eu acho que eu tô bem. Mas assim, não é que eu não dei importância. Eu falei, mas tá tudo bem e tal? Mas assim, não. Ah, meu Deus, como? Onde eu estava? E amor, gente, assim, né? Eu acho que as mães têm um pouquinho mais de dificuldade nesse sentido, porque elas têm dó da criança. E o pai também, né? E às vezes assim, o pai, quando ele é ausente, ele quer suprir o amor dele com um presente. Sempre ele quer suprir com um presente. Então vai lá comprando um monte de presente, um monte de coisa, né? E comprando o amor do filho, né? Mas aquilo no coração tá tentando retribuir, mas não tá fazendo bem aquilo. É importante, não quer dizer que você não tenha condição de dar as coisas pro seu filho, não é isso. Às vezes você fica com vergonha e fala assim, meu filho acha que não tem condição de dar uma bicicleta para ele, dar um sapato para ele, não é isso. Mas você está ensinando o valor, você tá fortalecendo o teu filho. Na verdade, você está fazendo um bem para o teu filho, às vezes poupando. Até assim, só para você continuar, eu estava escutando ontem, mostrei para você, né, uma live de um estudioso do cérebro, assim, né, do funcionamento do cérebro, ele estava dizendo o seguinte, que hoje a gente tem que viver no estilo dieta, né, mas podemos aplicar no nosso estilo de vida, o estilo lunar. Daí eu achei interessante, né, ele falou assim, o estilo lunar é o seguinte, só tenha aquilo que você vai conseguir carregar para a Lua. Ou seja, não exagera, agora não é momento de você nem exagerar. Ensina outras coisas, deixa se divertir, deixa crescer, deixa lidar com os tombos, com as frustrações, né? Esteja perto, mas deixa ele se virar. E mesmo que às vezes assim você tenha condições, então assim, ensine o seu filho também a ser generoso. Ganhou um brinquedo? Filho, olha que benção, você ganhou. Será que você não tem alguma coisa para doar para alguém? Né? A gente ensina na igreja, né, Fernando? Eu lembrei do macarrão, amor. Eu lembrei do macarrão da Parte do Amor da vez passada. Sim. As crianças tinham um cofrinho cheio de dinheiro, já tinha uns trocos lá. A Márcia falou bem que a gente poderia, né, dar uma oferta, né, da parte deles para a Marcha do Amor. Os caras todos felizes compraram as coisas. Depois eles falaram assim, puxa, nosso cofrinho foi tudo em macarrão. Mas eles ficaram felizes, e daí eles foram comigo, né? Às vezes a gente ensina umas coisas, né, Fernanda? E daí você vai escutar os psicólogos, os grandes estudiosos da educação de filho, e eles falam a mesma coisa, assim, aquilo que a gente ensina na igreja. Ensina o teu filho a servir, ensina o teu filho a ser generoso, ensina o teu filho a se importar com as pessoas. E aí, esses grandes entendidos da educação, você vai ler eles vão dizer assim, visite orfanatos com o seu filho, visite pessoas carentes com o seu filho, ensine eles a ter empatia, a se importar com os outros, porque isso vai agregar valor, né, na vida dos teus filhos. Não sei se você sabe o que é empatia, mas se você não sabe, pesquise, porque essa é uma das palavras que o ser humano dessa raça aqui, dessa era, vai precisar para sobreviver nesse tempo. Seu filho vai precisar disso, desenvolver empatia para poder crescer nesse tempo. Jesus é o maior exemplo de empatia. Empatia é você se importar com o que o outro está vivendo, com o que o outro está sentindo, né? E, então é importante isso. E só para finalizar essa parte, amor, que a gente está conversando, vai lá. Né? Eu acho assim, é importante você apoiar o filho quando ele está com medo, quando ele está triste, esse amor incondicional. Isso precisa ser consistente na nossa vida, né? O nosso filho precisa saber, seja ele um adulto, seja ele um adolescente, seja ele uma criança, um bebê, ele precisa entender que o nosso amor por ele é incondicional. Porque às vezes a gente, principalmente a gente como cristão, a gente erra muito no sentido de às vezes a gente não fala, mas a gente deixa implícito para os nossos filhos que a gente ama eles só se eles andar na linha. E isso não é verdade. A gente precisa apoiar eles quando eles erram, mas a gente precisa também entender que a gente não pode ceder, né? As birras, ceder. Hoje as crianças, uma coisa que eu até queria deixar aqui como um alerta, né? Essa questão do vício do celular. O adulto hoje, ele está vivendo isso. Ele vive o vício. Então, antigamente, as pessoas supriam
aquele escape do vício, né? Aquela um momento de estresse, um momento de ociosidade, a pessoa ia pro cigarro, ia pro cafezinho, ia pro chimarrão. Isso aí, né? Tomar chimarrão, cafezinho, essas coisas, ninguém se importa. E aí hoje a gente caiu no vício. Qualquer momento que a gente tem livre, o que as pessoas fazem? Responde aí, amor. Celular. Jogar joguinho, assistir ao Netflix, ir no Instagram. Que a gente é o principal modelo dos nossos filhos, principalmente dos nossos adolescentes, e a gente é o modelo, eles estão olhando para nós. Então não adianta, é aquilo que, né, a gente ensina do cristianismo. Se preciso for, use palavras. E aí as crianças hoje, elas também estão assim. Elas não querem criar, elas não querem brincar, elas não querem desenvolver. Elas querem, a hora que elas têm um momento ocioso, elas fazem o quê? Vão para o celular. E a gente não pode ceder a isso, porque assim, o risco da gente criar pessoas que não pensam, pessoas que recebem tudo pronto. E eles botam pronto. pressão, hein? Eles botam pressão. Né? E o adolescente, se você tem um filho adolescente, daí você está num problema maior ainda, porque você tem o filho que ele é dono do celular dele. Mas eu não sei, amor, qual que é o posicionamento do pessoal aqui, comente aí você que está nos ouvindo, mas eu acredito que um pai e uma mãe que não tem autoridade para desligar o Wi-Fi e dizer é hora de dormir, é hora de ler, é hora de estudar ou é hora de descansar, talvez esse pai precisa reaver algumas coisas porque ele perdeu as rédeas da casa. Porque essa história de eu vou dormir e deixo meu filho fazendo o que quiser na internet, isso aí é um risco muito grande. Muito grande. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, se de alguma forma a gente perdeu as rédeas da nossa casa, no sentido assim, eu sei que o meu filho não vai me obedecer simplesmente porque eu pedi para ele desligar o Wi-Fi, porque agora não é hora mais do celular. E aí eu preciso então ir lá e ter autoridade de desligar esse Wi-Fi. Né? Eu acho que precisa retomar as rédeas da nossa casa, nesse sentido, né? E aí, falando sobre perceber que os nossos filhos crescem e dá para eles autonomia, né? Tem mãe que o filho tá com 15, 18 anos e a mãe tá separando a roupa em cima da cama do piá. Lavando as cuecas. Dá lavar até, né, amor? Aí, ó, a mãe é um problema, ó. Já tá com dó. Ah, não, vai lavar a cueca. Tem que lavar. Você limpava teus tênis, não limpava, amor? Ah, limpava. Limpava os tênis. Porque, uma vez assim, por ano. Eu quase não sujava eles, era tipo gato. Até mesmo, assim, né, aquela pessoa que tem uma tata em casa, que faz tudo, tal, eu acho que esse filho precisa acostumar a fazer algumas coisas. Porque senão é a receita para criar folgado. E sabe como que nasce os folgados? Com excesso de... Eu vou falar uma palavra aqui bonita. Excesso de solicitude. Sabe o que é excesso? Eu vou anotar essa daí. Pesquisar depois. Excesso de solicitude. Tem pai que é assim também. Você quer perceber onde é que tá? Onde tá os futuros folgados? Sabe aquela criança que tá andando na rua e a mãe tá carregando a mochila, a bicicleta, a bola, o boneco que o filho não usou, o brinquedo, e a criança tá livre? Sossegada. Sabe? E aí, às vezes, a gente tem excesso de ficar ali, em prontidão dos filhos, né? E não percebe que o filho cresce, não percebe que o filho... Esses dias, eu percebi que eu tava tendo esse excesso de solicitude com os meus filhos. Em qual sentido? De não deixar cortar o pão, não deixar fazer uma coisa, não deixar preparar uma comida, um lanchinho, alguma coisa, de ter autonomia. E aí, às vezes, o filho é adolescente e a gente também tem essa dificuldade, não percebe que o filho cresce. Aliás, mãe e pai, às vezes, não percebe que o filho cresce quando ele tem 30 anos, né? Mas eu não tô falando de mimar, de dar carinho, eu tô falando... De amar, tá pertinho. De, às vezes, assim, a gente, por exemplo, assim, ensinar algumas coisas. Por exemplo, assim, filho, o quarto você precisa arrumar, os brinquedos você precisa catar. Ou o adolescente, eu vou ter que ficar o resto da vida lembrando que ele tem trabalho da escola, que ele tem tarefa da escola, eu preciso gerar nele essa autonomia. Por mais difícil que seja, tome as rédeas, né? Como fazer isso, amor? Como gerar essa autonomia nele?
ou nela, né? Então, assim, pensa assim, ó, a galera aqui eu tô vendo, tem as crianças aí até 10 anos, 11 anos, né? Tem os menorzinhos também. Como gerar essa autonomia neles? Eu sempre brinco, né, que é de pequeno que torce o pepino, né? Na verdade, quanto antes, melhor, né? De pequeno que você torce o pepino. Meu Deus do céu, fiquei com medo. Que negócio é esse? O pepino! A verdura! Mas Tá o que eu tô bom, querendo dizer? Deus me livre. Que assim, se você, por exemplo, não tem o hábito de arrumar a sua cama, seu filho não vai arrumar. Se você não ensinar ele, se você não ir lá ensinar ele, falar, ó, é assim que faz, é assado. E isso em tudo, né, Fernando? Isso em tudo. Se você não faz seu devocional, como é que você vai exigir do teu filho? Esse adolescente não lê a Bíblia, esse adolescente não sei o quê, esse filho não sei o quê. Então, assim, quanto antes a gente se antecipar e ir gerando essa autonomia, né? Por exemplo, aqui em casa eu gero autonomia de uma maneira bem simples. Eu lavo os calçados, mas é eles que guardam. A roupa íntima de baixo, eu coloco tudo num cesto e eles têm que separar. Eu ajudo eles a separar, mas eles têm que guardar na gaveta dele. Por quê? Porque eu ensino para eles assim, não é mágica, não é mágica, a roupa vai no cesto e ela volta Não é mágica, tem um processo. Ajuda a secar a louça, ajuda a secar a louça, ajuda a fazer. Eu vou recolher roupa no varal, ajuda a recolher roupa. Então é esse exemplo, né? Essa autonomia vai sendo gerada ali no cotidiano. Mas, às vezes, o que acontece é a permissividade, né? A gente, às vezes, acaba estando cansado, a gente está com preguiça. Então, assim, aí a gente vai... E aí é onde a gente tem um problema, porque daí um dia pode uma coisa, um dia não pode. E a criança fica confusa. Um dia pode pular no sofá, um exemplo, né? Um dia pode pular na cama dos pais, outro dia não pode. Um dia pode fazer isso, outro dia não pode, né? Que nem aqui em casa, uma coisa boba, só para dar um exemplo. O Samuel, às vezes, tem costume de pegar a salada com a mão. E a gente vai batendo nessa tecla. Samuel, não. Samuel, não com a mão, não com a mão, não com a mão. Por quê? Porque senão um dia tem uma visita, imagina que pega tudo ali. Então, assim, é ir ensinando. E aí, de acordo com a idade dele, né? De acordo com a idade da criança. E aí, essa autonomia... Manter uma constância, né, amor? Importante, assim, manter uma constância, né? A gente não tem os filhos grandes ainda, né? Nós estamos falando dos nossos filhos que estão crescendo. Mas pelos exemplos que a gente tem, as pessoas que a gente acompanha, os vídeos que a gente lê, a constância é importante. Você seguir um rumo, né? Dá uma direção para eles. E uma coisa assim, né? Eu tô lendo um autor e ele fala bastante sobre educação de meninos, né? E aí uma coisa que ele falou, e ele dando um alerta, que a gente como cristão, a gente se amolda às estatísticas do mundo, né? A gente pega lá as estatísticas, né? Hoje, cada 10 casamentos, 7 acabam em divórcio. Os filhos entram na adolescência e eles ficam pervertidos, eles ficam rebeldes. E aí a gente cata isso como uma verdade, traz para as nossas vidas e a gente... espera isso acontecer, né, Fernando? Quando eu li isso, foi muito bom, porque às vezes até dentro da igreja você ouve falar assim, os aborrecentes, mas isso... E aí a gente toma essa verdade para as nossas vidas e a gente já fica ali esperando, né? E eu falei, não, Senhor, é verdade. Esse autor tá certo. Isso não pode ser as estatísticas do mundo não pode ser o padrão da nossa vida e da nossa família. As famílias agora estão vivendo assim. Agora o caos, né? A gente falou isso nas lives sobre finança, né? 66, antes da pandemia, não sei agora. 66% dos brasileiros estão endividados. Então a gente, como cristão, que deveria ser fiel a Deus e deveria estar com a nossa vida financeira em ordem, salvo em circunstâncias de, às vezes, enfermidade, emprego e etc. E aí a gente coloca assim, não, é verdade, mas 66% dos brasileiros estão em dívida, então eu estou dentro disso. E a gente se amolda, aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? A gente se amolda aquilo ali e a gente toma como uma verdade. A Ciele já está vendendo peixe aqui, ó. Já tá falando, meu filho vai ser um maridão. Isso mesmo. Maridão, vai ajudar a esposa em casa, porque o meu marido ensinou desde... tá. Já tá falando do marido aqui. Que o meu marido ensinou depois de grande, né? Glória isso aí, a Deus. Ó. Daqui uns
15 anos, mais ou menos, né? Uns 15 anos dá para pensar nisso aí, galera. Ó, faz vendo aí, Lore. Glória a Deus. E aí, é isso que a gente tem que tomar, essas verdades para a nossa vida e projetar o futuro dos nossos filhos baseado nas verdades que a gente está ensinando para eles. Não ficar esperando, não ficar esperando, mas o meu filho vai ser desse jeito. Não, se você preparar o seu filho, as coisas vão ser diferentes, né? E aí você que às vezes se converteu, o seu filho já era grande, eu acredito que vale a pena pagar um preço e se aproximar. Isso, né? Se aproximar. verdade. Aqui a questão assim, né? Acho que isso é legal, amor, de falar, porque assim, a mãe tem mania de ficar protegendo o filho, né? E fica ofendida. Eu duvido que tem uma mãe aqui que nunca ficou ofendida do marido corrigir as crianças. Porque eu já fiquei. Eu já dei uns Assim, pega neles, hein? E aí, aquilo, na hora, a vontade é falar ali, não, mas por quê? Não, mas não precisava, não, mas não, você não... E aí a gente erra, né? Porque a gente desautoriza o marido. Ou às vezes a gente desautoriza a esposa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E aí uma coisa que eu acho legal é que assim, os nossos filhos, eles precisam arcar com as consequências, né? Eu lembro uma vez que aconteceu isso conosco, né? A Elisa trouxe uma borrachinha, uma coisa da escola, era uma pecinha. Ela estava no prézinho. E aí, quando nós fomos perguntar, o que é isso, filha? Aí eu trouxe da escola. E aí a gente explicou que era errado, que não podia trazer nada da escola e tal. E aí eu lembro que o Fernando foi com ela devolver, né? E aí ela teve que falar com a professora e tal. E isso, a gente precisa deixar os nossos filhos arcar com as consequências, né? Sejam ele grande, e às vezes coisas grandes, ou às vezes coisas pequenas, mas a gente precisa deixar eles enfrentar, né? Verdade. Se ele brigou com o amigo, se ele falou que não devia, ele precisa enfrentar isso, né? E às vezes a gente tem a mania de proteger, a gente intervém, né? Para não deixar o filho. E aí eu já vi mãe brigando, Fernando. Porque os filhos brigaram, briga de criança, né? E aí a mãe entra no meio, fala mal da outra criança. Eu já vi pais tirando satisfação com outras crianças em parquinho, em coisa assim. Então, assim, deixa os seus filhos se resolverem. É lógico que se está correndo risco, você né? Se vem um adulto falar com o seu filho e querer dar bronca, querer falar, ser indevido, é lógico que a gente tem que intervir. Mas às vezes são crianças e estão se resolvendo e a gente fica ali. E aí o que acontece é que o reflexo vem lá na frente, né? A conta. Porque daí esse filho briga com a esposa e ele quer que a mãe resolva o problema, né? É aquele marido que viu pornografia na internet, a esposa pegou, ele liga pro pastor. Pastor, vem aqui em casa que a mulher tá brava. Vem me ajudar a acalmar minha esposa. Vem aqui, né? Maternidade sem culpa, né? O Fernando falou um pouco sobre isso, que às vezes a mãe, por trabalhar fora, isso principalmente a mulher, às vezes ela tem dificuldade em pôr limite. Porque daí ela fica assim, mas eu já fiquei o dia inteiro fora e tal. Não confunda impor limites com falta de amor. Sabe, às vezes a gente acha assim que por estar impondo limites, por estar corrigindo, por estar... A gente não está amando. Isso não é uma verdade. Porque se a gente realmente ama, a gente vai colocar limites. Porque a gente precisa colocar essas margens para os nossos filhos ir para um objetivo certo. Isso. Né? O limite, né, amor? Assim, o limite, as pessoas... Soa mal para nós essa palavra limite. Ela parece que ela soa negativamente. Né? Mas esses limites são realmente as margens da nossa vida. As margens que vão nos levar para o nosso destino, assim como um rio. E eles são essenciais para que a gente possa ter uma vida bem-sucedida. E aí a gente não pode ter essa culpa, né? A dona Fátima e a Vanessa falaram bem isso na célula sobre as mães solteiras, que assim, às vezes aquela fala assim, mas ele não tem pai, eu já vou corrigir, eu já vou... E aí a gente coloca a correção, a intervenção, o limite ali de ensinar a criança o caminho que ela deve andar como algo ruim, e não é. Né? Pelo contrário, é algo que vai levar ela para um caminho de vida. Né? Então a gente precisa tirar essa... Amor, se eu só te interromper um minuto, você tem 5 minutos. Já! Eu queria 5 minutos. Eu gostaria que você fosse dando as direções assim, práticas para o pessoal, né?
seguindo para uma conclusão, para a gente poder fechar o assunto, né? Não deixar a live sem um final. Tá. Uma coisa só rapidinho, né, para a gente falar sobre essa questão de antecipar, né? A gente falou um pouco sobre essa questão de dar tudo, mas também assim essa questão da criança entender a espera, da criança entender essa questão, porque isso vai gerar nela, lá como adulto, vai gerar nela um desejo de esperar, né? A gente trabalha muito aqui em casa presente de Natal, do presente do Dia das Crianças, do aniversário da Páscoa, né? A gente vai, compra com eles escolhem, mas eles abrem no domingo de manhã. Por quê? Porque mas aquele momento lá no Natal. Tem que esperar. Aquele momento da espera gera neles, né, aquilo que vai gerar a santidade lá na frente. Vai saber esperar na hora da virgindade, no casamento. Vai saber esperar quando tem um problema, uma situação, a melhor forma de resolver. Né? Até um exemplo bobo, mas a questão da comida, por exemplo, assim, quando a gente não ensina os nossos filhos a se alimentar, por exemplo, não é todo dia que dá para ter batata frita, tem dia que tem que ser arroz, feijão, tem dia que é salada, tem dia que é... E aí se a gente, não, então eu vou fazer só para você o que você gosta, aí o reflexo disso talvez seja um adulto, e a gente encontra muito, tipo, pessoas assim na igreja, que às vezes não sabe lidar com o dia a dia, não sabe lidar com frustrações pequenas, não sabe lidar com o cotidiano. Por quê? Porque lá atrás, às vezes alguém ficou ali aparando de todo modo e não deixando essa criança viver, esse adolescente resolver as suas coisas. E aí, eu queria terminar falando um pouquinho uma coisa, né, que assim, o seu filho ele é especial. Sabe, aproveite para rir. Aqui em casa a gente é muito assim, né, amor? A gente tem humor com as crianças, a gente ri com eles, a gente abraça o tempo todo. Porque daí no momento que vem o limite, no momento que vem a correção, eles entendem que é com o amor. Então, assim, não desperdice de abraçar, de beijar, de gastar tempo junto. A gente já falou isso, né, nas outras lives. A questão do dormir, da hora de botar na cama, na hora de estar junto ali, aquele momento, de olhar nos olhos, isso é muito importante. Isso talvez vai gerar de algo no coração da criança que é para a eternidade. E para terminar, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas vale a pena, né? A máxima do... O óbvio precisa ser dito. Não use comparação. É tão ruim. A gente como pastor, às vezes é difícil assim, tal pastor é assim, você deveria ser desse jeito. Você é você, Deus te chamou para ser algo, né? Falando de pastor, cada um carrega uma unção, carrega algo especial da parte de Deus, e os nossos filhos é a mesma coisa, né? Eles são eles, até mesmo entre os irmãos, né? Não dá para ficar comparando, porque cada um é de um jeito. E aí, eu acho que é importante a gente pensar assim, tem até uma frase aqui, fala assim, que existem duas maneiras de fazer uma fogueira. Ou você faz com semente, ou você faz com galhos secos. Se você escolher fazer com sementes, você vai ter uma floresta. O que isso quer dizer? Plantando as sementes, né? Plantando as sementes. Isso quer dizer o quê? Educar exige paciência. Né? Então, se a gente quer ter bons resultados lá na frente, vai exigir de nós hoje paciência. Sabe? Errou. Peça perdão. Eu falo isso, né, para as mães. Eu falo assim, você não é perfeita, eu também não sou. Eu já tive que pedir perdão nessa quarentena mesmo. Quantas vezes de ficar, às vezes, estressada ali, o semáforo, né? A gente usa o semáforo aqui em casa, vermelho, pensa, pare, pensa, respire, depois fale. Mas às vezes não funciona e aí tem que pedir desculpa. Não devia ter falado assim, não devia ter agido desse jeito. Ter essa humildade, né? E aí você tentar de novo, mas eu acho que a gente precisa buscar nós ser o melhor exemplo. Amor, se der tempo, fala dos lemas da nossa família e como é importante. Pessoal, sobre os lemas é assim, ó, a gente tem alguns lemas, a gente está construindo isso ainda, né? Está sendo construído. Nós vamos fazer assim, eu vou organizar um post sobre os lemas, vou preparar uma explicação, vou colocar no nosso grupo lá de WhatsApp para a galera poder ter acesso, dar uma explicação legal como a gente usa esses lemas para você não perder, tá bom? Ó, a gente tem 1 minuto para acabar a live, amor. Eu queria que a gente orasse pela vida dos pais. Gente, nós vamos tirar uma foto, amor. Dá um sorrisinho. Pera lá. Olha o sorriso. Aê. Vamos tirar uma foto, mas eu vou publicar, né? Não vai dar tempo da gente orar, a gente tem 20 segundos.
Gente, mas Deus depois a gente abençoe. conversa. Obrigada. Espero que de alguma forma tenha. E nos dê um Deixa eu dar uma feedback bênção para você aí, ó. mal Que Deus ouvindo. te abençoe demais, abençoe seus filhos, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.